E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Após a derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia, Dorival Júnior não escondeu sua insatisfação, mas procurou defender o desempenho da equipe durante a partida. O técnico reconheceu que o time teve um bom controle de jogo e posse de bola, mas ainda falta a capacidade de traduzir isso em resultados positivos. A grande questão levantada por Dorival foi a carência de reforços, que ele considera essencial para melhorar a competitividade do time. Estamos fazendo o que podemos, mas é difícil quando estamos limitados, disse o treinador, destacando que as dificuldades externas e as ausências de jogadores são fatores que impedem a equipe de evoluir de maneira mais consistente no Campeonato Brasileiro. Dorival também voltou a mencionar o impacto da atual situação financeira do clube, que resultou em um transfer ban, impossibilitando o Corinthians de registrar novos jogadores. Com uma dívida de R contra a Cifrão 33 milhões com o Santos Laguna, o clube se vê sem a possibilidade de reforçar o elenco conforme a necessidade do treinador. Até o momento, o Corinthians contratou apenas Vitinho, que fez sua estreia no segundo tempo contra o Bahia. Dorival expressou sua frustração ao falar que a falta de contratações é um obstáculo considerável para o desenvolvimento do time, especialmente em um campeonato tão competitivo como o brasileiro. Embora o time tenha mostrado bons momentos de posse e controle de jogo, o treinador sabe que a carência de peças no elenco está dificultando a melhoria na parte ofensiva. Apesar de reconhecer a boa entrega dos jogadores, Dorival não deixou de lamentar os erros individuais que acabaram custando caro à equipe. A gente está fazendo o que está ao nosso alcance, mas os erros se pagam muito caro no futebol, afirmou o técnico. Para ele, o time tem mostrado boa postura em boa parte dos jogos, mas o aproveitamento de chances continua sendo um ponto crítico. O treinador enfatizou que o Corinthians está lutando com as armas que tem, mas os resultados estão longe de corresponder à dedicação e ao esforço mostrado dentro de campo. Ele também reconheceu que, apesar da boa posse de bola, a equipe falha no último passe e na finalização, o que tem impedido o time de conquistar os pontos necessários para melhorar sua posição na tabela. Outro ponto abordado por Dorival foi a utilização dos jovens Kaique e Guinegão, que vem ganhando oportunidades no time titular. O treinador se mostrou confiante no talento da base, mas admitiu que, devido à situação do time, ele teve que acelerar o processo de integração desses jogadores. Gostaria de poder dar mais tempo para eles se desenvolverem em um cenário mais tranquilo, mas a necessidade nos forçou a antecipar o momento, explicou Dorival. O técnico destacou também o desempenho positivo de Vitinho em sua estreia, ressaltando que, apesar das limitações do elenco, o jogador criou boas oportunidades durante o jogo. No entanto, ele sabe que, para melhorar, o Corinthians precisa de mais opções de qualidade para compor o elenco. No aspecto tático, Dorival detalhou a estratégia de colocar Ranielli como zagueiro e avançar os laterais Mateuzinho e Bidu. Segundo o técnico, essa foi uma decisão baseada no estudo do adversário, que poderia ser mais bem atacado com esse arranjo. Embora o time tenha dominado a posse de bola e tenha criado boas finalizações, Dorival lamentou a falta de sorte e precisão nas finalizações, o que fez com que o Corinthians não fosse agraciado com um resultado melhor. Futebol às vezes nos prega peças, disse o treinador, explicando que o gol sofrido logo após o empate foi uma situação difícil de controlar, especialmente quando a equipe estava buscando o equilíbrio. Para Dorival, esses erros, embora pequenos, têm sido decisivos, e a equipe precisa melhorar a eficiência para evitar mais surpresas negativas nas próximas partidas. Nos bastidores, a possibilidade de anulação do jogo entre Corinthians e Bahia, vencido pelos visitantes por 2-1, tem gerado discussões fervorosas. A partida, marcada por decisões questionáveis de arbitragem, levantou a suspeita de que o resultado final poderia ter sido influenciado de maneira indevida. Com o descontentamento visível do Corinthians em relação a alguns lances decisivos, como o gol marcado pelo Bahia em uma situação polêmica, o clube recorreu à CBF para revisar o ocorrido. A análise criteriosa da Confederação está sendo aguardada com grande expectativa, e alguns especialistas já começam a considerar a possibilidade de uma revisão oficial do jogo, o que poderia trazer um novo capítulo para esse confronto. Enquanto a CBF se prepara para fazer sua avaliação, a tensão só aumenta entre os torcedores e os profissionais envolvidos. A pergunta que paira no ar é se o jogo será anulado, o que causaria um enorme impacto no Campeonato Brasileiro, ou se, por outro lado, o resultado será mantido, mesmo com os erros apontados. A indefinição em torno desse caso está mantendo o futebol brasileiro em suspense, com todos os olhos voltados para a decisão da Confederação. Será que o desfecho será surpreendente ou a vitória do Bahia será confirmada? A espera por uma resposta oficial promete movimentar ainda mais as discussões sobre o assunto. A CBF, sob intensa pressão, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de anulação da partida entre Corinthians e Bahia, o que deixa no ar uma série de especulações.
A cada dia que passa, mais se intensificam os rumores de que o órgão máximo do futebol brasileiro pode considerar a revisão do jogo, tendo em vista as alegações de erros graves que podem ter influenciado diretamente no resultado. Essa situação está gerando um clima de expectativa que envolve não apenas os torcedores do Corinthians, mas também os fãs do Bahia e de outros clubes, que aguardam ansiosos para ver como a confederação irá lidar com o caso. O impacto de uma possível anulação seria gigantesco, não só para o Campeonato Brasileiro, mas também para o futuro de decisões similares em outras partidas. Se confirmada uma revisão, o futebol brasileiro assistiria a um episódio inédito, com o Corinthians e seus torcedores esperando ansiosos por um desfecho favorável. Mas, por outro lado, se a CBF decidir manter o resultado, isso certamente alimentará ainda mais o debate sobre a transparência das decisões da arbitragem e a importância de se corrigir os erros no momento em que acontecem. O suspense em torno dessa análise está gerando uma atmosfera de tensão, onde cada movimento da CBF é acompanhado de perto, e todos se perguntam o que realmente vai acontecer com esse jogo. A resposta pode mudar a história dessa rodada do Campeonato Brasileiro, deixando todos na expectativa. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Torcida do Corinthians, chegou a hora de se manifestar. A possibilidade de anulação do jogo contra o Bahia está gerando discussões intensas, e queremos saber o que vocês pensam sobre isso. A derrota foi amarga, e muitos sentiram que as decisões da arbitragem não foram justas. Será que, de fato, o erro foi grave o suficiente para que a CBF decida revisar o jogo? O que vocês acham dessa possibilidade? A questão está longe de ser simples, e agora, com a expectativa de uma possível revisão, o que será que a Fiel pensa sobre esse cenário? Estamos diante de uma situação que pode marcar o futebol brasileiro de maneira histórica, e o que a torcida tem a dizer pode fazer toda a diferença nesse processo. A decisão da CBF sobre a anulação do jogo pode mudar os rumos do Campeonato Brasileiro, e a pressão sobre a confederação é enorme. Muitos acreditam que a vitória do Bahia não foi justa, mas será que a CBF realmente tomará essa atitude? Ou será que esse é apenas mais um erro que o futebol brasileiro terá que engolir, como tantos outros no passado? A torcida corintiana está acostumada a lutar por justiça, mas será que essa luta será reconhecida fora de campo? O que mais precisamos fazer para garantir que o Timão tenha, de fato, uma chance de se reerguer? São muitas as perguntas, e cada um de nós tem uma opinião única sobre o assunto. Agora, a bola está com vocês, torcedores do Corinthians. Qual é a sua posição sobre a possível anulação do jogo? A Fiel acredita que, com esse tipo de revisão, a justiça será feita ou a melhor saída é focar nas próximas partidas e seguir em frente? Será que estamos diante de uma grande oportunidade para corrigir um erro ou apenas alimentar mais um capítulo de incertezas? O futuro do Timão nesse campeonato ainda pode ter uma virada, e queremos ouvir de vocês se essa reviravolta é o que a equipe realmente precisa agora. Participem, deixem suas opiniões e vamos, juntos, acompanhar essa situação de perto. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.